A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam bem-vindos ao canal Palavra de Sabedoria. É bom nos encontrarmos mais uma vez por aqui. Eu gostaria que muitas outras pessoas tivessem a oportunidade de se unir a nós nessas reflexões. E para isso você pode fazer algo que não te custa nada. Faça a sua inscrição no canal. Você pode também compartilhar os vídeos com outras pessoas. Se você já é inscrito, você pode também ativar o sininho das notificações. Assim a plataforma vai perceber a relevância do canal e vai indicar para muitas pessoas. Hoje nós vamos meditar juntos a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 13. Pegue aí a sua Bíblia. Vamos ler juntos 1 Coríntios 1, versículos de 1 a 13. E diz assim: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que, quando éreis pagãos, vos deixáveis levar conforme vossas tendências aos ídolos mudos. Por isso, eu vos declaro, ninguém falando sob a ação divina pode dizer, Jesus seja maldito. Ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência por meio do mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito, a outro o dom dos milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade das línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos estes dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Porque, como o corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados todos nós, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Essas são, para nós, no dia de hoje, palavras do Senhor. E, meu irmão, minha irmã, São Paulo começa esse texto dizendo claramente que não quer que fiquemos na ignorância a respeito dos dons espirituais. Isso porque existia e existe ainda hoje essa ignorância entre nós cristãos. Primeiro porque o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja em Pentecostes e continua sendo derramado quando você recebe o crisma pela imposição das mãos do seu bispo. Porém, a abertura para esses dons do Espírito Santo depende de nós, da nossa fé, da confiança nas coisas que Deus quer fazer através de você, através de mim, por obra e graça desse mesmo Espírito Santo. Aliás, para atuarmos na vida profissional, por exemplo, também recebemos dons e nos empenhamos ardentemente em desenvolvê-los para nos colocarmos no chamado mercado do trabalho. O problema é que não adotamos a mesma atitude em relação aos dons espirituais e nem somos incentivados, às vezes, a fazer isso. Veja só, eu estou falando de dons espirituais para a edificação da igreja, porque a verdadeira, a profunda espiritualidade dos cristãos é construída por palavras de sabedoria, palavras de ciência,
A fé inabalável e sobrenatural, a graça de curar doenças, os dons de milagres, a profecia, o discernimento dos espíritos, porque nem todo espírito é de Deus, a variedade das línguas e a interpretação delas, tudo isso são dons para serem usados em prol da comunidade, como diz São Paulo nessa carta. Observe com sinceridade que esse tema é pouco abordado, é pouco discutido ou ensinado com clareza nas nossas comunidades. Por isso, vemos raras manifestações em nossas comunidades. Mas entendo que São Paulo não ia falar sobre esse assunto conclamando abandonar a ignorância se isso não fosse importante e até essencial. Eu me arrisco a dizer até que muitas comunidades são muito materialistas e pouco espiritualizadas, e isso porque não existe a abundância do Espírito Santo agindo nas pessoas. E provavelmente isso ocorre também porque o Espírito Santo não é invocado com a frequência que deveria. A nossa dedicação à oração, ao contato íntimo com Deus, com a sua graça e poder, também não ocorrem com a assiduidade que deveria acontecer. Entenda que eu não quero abordar esse assunto desmerecendo qualquer das inúmeras e benditas iniciativas de muitos de nossos irmãos que são feitas por toda a igreja e de forma generosa e com esforços até desmedidos. A Santa Igreja Católica realiza obras maravilhosas, obras grandiosas no setor educacional, nos hospitais e santas casas, nos veículos de comunicação católicos, rádios e televisões, nas incontáveis obras assistenciais e obras de misericórdia e no sustento das nossas próprias comunidades paroquiais. Mas o essencial, o foco das nossas ações, não pode deixar de ser a evangelização, o ensino religioso, o crescimento e o desenvolvimento no conhecimento de Deus e a salvação das almas pela conversão, a renúncia do pecado e do mal e a sincera adesão e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que surgem os novos cristãos. Pessoas se convertem de seus descaminhos e aqueles que já são fiéis se veem confirmados e legitimados em sua fé. E se há diversidade de dons, e eles são essenciais para a evangelização, como eram no tempo dos apóstolos, por que não os utilizar sob a inspiração do Espírito Santo? O que nos impede? Quais as nossas resistências ou preconceitos em relação a isso? E não vamos nos iludir, porque uma obra espiritual de evangelização, como fizeram os apóstolos no seu tempo, só pode ser realizada hoje com ferramentas e armas espirituais. E nós precisamos estar adequadamente preparados e adestrados para atuar no campo espiritual e em nome de Jesus, levando essa nossa sociedade paganizada à obediência da fé e à submissão ao reinado absoluto de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É isso. Vamos rezar agora, meu irmão. Senhor Jesus, queremos agradecer-te pelo derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, momento em que a nossa Santa Igreja Católica e Apostólica é concebida e abençoada com os dons espirituais. Pedimos humildemente, Senhor, que sejam suscitados entre o vosso povo homens e mulheres sensíveis à ação do Espírito Santo, cheias de fé e de confiança e principalmente de submissão à vossa graça para o exercício dos dons da cura, do discernimento dos espíritos, a sabedoria, a ciência, as profecias, as línguas e os milagres, de maneira que, empoderados com a virtude do alto, possamos realizar
a grande obra de evangelização nesses tempos difíceis de incredulidade, de desesperança, de engano e de grande abandono da fé. Que as manifestações prodigiosas do vosso Espírito Santo possam acompanhar com milagres e sinais a pregação de homens e mulheres corajosos e fervorosos no anúncio da Boa Nova. E que toda resistência, toda racionalidade, incredulidade ou constrangimento que se levantem contra a ação do Espírito Santo sejam severamente reprimidos em vosso nome. Que a instrução e a autêntica promoção do conhecimento dos dons espirituais suplantem toda a ignorância e inspirem um novo tempo de manifestação da graça divina entre o vosso povo e na vossa Santa Igreja Apostólica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.